Ok, estamos gravando também. Beleza, estamos gravando. Como é que vai funcionar isso daqui, tá? A ideia é de ser um clube do livro e também um clube de estudo. Na verdade, clube de estudo ficou o nome melhor, só que eu já tinha feito um monte de coisa que tava com o nome do livro. Então eu vou manter clube do livro, tá? É, A ideia é pegar um livro e destrinchar ele. E começar a ler ele do início ao fim, né? Fazendo isso na Twitch, em live, ah, para que a gente possa eu aprender junto. Porque se eu tiver que explicar tudo que está no livro para vocês, eu aprendo mais do que se eu não tiver que explicar. Entende? Então, e ter vocês como companhia ajuda a entender mais também. E me motiva a continuar. Algumas coisas que eu queria comentar é que eu vou estar gravando essas sessões de estudos aqui e vou estar disponibilizando no YouTube. Não sei quando, não sei. Eu provavelmente não vou editar, vou deixar o arquivo bruto mesmo, tá? É, e ah, a gente tem um grupo no Discord. Deixa eu só mostrar aqui como é que funciona. A gente tem um grupo no Discord. Olá, Clarineta, beleza? Ah, tá. Só mostrando aqui um pouco de como que vai funcionar hoje, tá? A gente tem um canal no Discord aqui que o link está na tela, aqui em cima. Mas eu vou passar para vocês aqui também. Deixa eu digitar aqui https bit.ly clube Kubernetes. Tá? Vocês podem entrar nesse Discord aqui. E nele, você no canal de boas-vindas tem ali uma pequena organização do Discord, tá? Então você pode selecionar o primeiro, o segundo ou o terceiro aqui para vai ter mais coisa futuramente, tá? Mas o Clube do Livro de Kubernetes é o primeiro, seleciona ele que você vai estar nessa página aqui onde a gente vai estar passando informações, trocando ideia, tirando dúvida. Eu vou passar links por aqui. Vou avisar se rolar algum imprevisto de não ter live. Vou colocar os links do canal do YouTube, enfim, tudo relacionado ao Clube do Livro de Kubernetes tá aqui. Inclusive informações sobre o livro, tá? O livro chama Kubernetes, tudo sobre orquestração de containers, do Lucas Santos. É esse livro aqui. Eu comprei uma versão digital pra gente conseguir mostrar aqui na tela. E tô vendo com o Lucas se a gente consegue um descontinho pra comprar o livro, tá? Mas ele tá ocupado vendo a aurora boreal nesse exato minuto, então provavelmente ele não vai me responder no Telegram. As lives do clube de estudo vai ser de segunda a quinta, das 18 até ao máximo 8 horas. No máximo, tá? É isso que eu tinha pra falar. Hoje o foco vai ser o clube do livro, tá? Deixar bem claro isso. Não vou fazer mais nada além disso. Pode ser que eu abra a live mais tarde, mas duvido muito. Só pra responder a Clarineta que perguntou ali o negócio mais cedo. C Sharp é uma linguagem de programação da Microsoft. E existe um framework que a Microsoft fez e que anda muito junto com o C Sharp, que é quase difícil você separar um do outro, que é o .NET. Tá? E ali ele tem várias funções e coisas que ajudam ao desenvolvimento. C Sharp em cru é muito difícil você usar. O ASP.NET é a versão, é um framework do .NET para trabalhar com web. Tá? Isso, exatamente. Beleza, gente. Vou compartilhar com vocês aqui o livro e tal.
E bora ver como é que funciona esse negócio aqui, né? Valeu pelo follow, GH Companies. Valeu pelo follow. Tá, só tá escuro aqui. Não tá escuro pra vocês, porque tem 3 telas da minha frente e o sol se pondo atrás dessas janelas. Mas está escuro demais pra mim aqui. Então vou acender a luz ali e já. Bom, eu já acendo a luz com antecedência para os próximos, que eu já sei o horário. Tá, Kubernetes, eu cheguei a dar uma olhada nisso, eu cheguei a estudar e a trabalhar um pouco com containers, dockers e afins quando eu estava trabalhando na Lambda. Lá o Giovanni me ensinou bastante coisa de Kubernetes, bastante coisa de microserviços e de containers. Porém, eu precisei dar uns passos para trás na minha formação, no meu aprendizado, para conseguir acompanhar. E eu não sei, eu não acho que eu tive muito proveito. Então, agora eu acho que eu consigo entender melhor essa bagaça. Então, por isso eu tô deixando para ver isso agora. Por isso que eu demorei muito tempo. Enfim, vamos lá. Aqui temos a introdução sobre o grupo Kaelon, prefácio, a gente lê prefácio, vamos ler prefácio. Escrita de um livro não é um processo fácil, nunca é, nós autores contamos com diversas pessoas, não só para nos ajudar a seguir em frente, mas também para tornar todo esse trabalho possível e factível de forma mais fácil e prática. Assim podemos obter o melhor resultado, sim. Com esse livro não foi diferente, houve muitas pessoas que ajudaram na elaboração do conteúdo, quando no processo de escrita como um todo. 2 delas se tornaram indispensáveis para que esse livro de fato fosse completado. O Diego Pinho, também autor da Casa do Código, e também o William Oliveira, outro autor da Casa do Código, que me deu diversas dicas, portanto convidaria os dois para escrever um pequeno prefácio sobre o livro. Tá bom. Ser uma pessoa de... Quem que escreveu isso daqui? Esse daqui foi o Diego. Ser uma pessoa desenvolvedora de software não é uma tarefa fácil, exige muita dedicação, paciência e força de vontade. Concordo, número, gênero e grau. Precisamos estar a todo momento procurando, aprendendo e praticando e fazendo novas tecnologias para nos mantermos relevantes no mercado, e isso é exaustivo demais, tá? Sem esquecer, é claro, de que tudo isso precisa estar alinhado aos prazos e pressões do dia a dia para que possamos entregar aos nossos clientes o melhor resultado possível. O burnout vem! E com a velocidade com que as coisas acontecem atualmente, precisamos não somente criar essas aplicações seguindo os melhores padrões, práticas e metodologias de desenvolvimento para garantir o melhor código possível, mas temos que ir além, temos que prepará-las para que sejam... Obrigado pelo raising! Chegou! Chegaram! Essa trupe aqui chegou! Linda, maravilhosa! Oi, Amanda! Oi, Buguel Sif, eu sempre esqueço seu nome. Só vou te chamar de Buguel Sif. Oi, Nathan! Bom, eu tô só dando aqui uma intro aqui no livro, lendo os prefácios da vida. E falei que eu vou disponibilizar no YouTube. Dei os recadinhos que já está escrito aqui em cima. E eu estou desde a live de ontem à procura da Morgana, tá? Só queria deixar isso. Tá bom, vou chamar só de bug mesmo, tá bom? O raid da bug, maravilhoso. Maravilhoso. Enfim, vamos lá. Voltando aqui. Eu dei um pouco de contexto que eu já mexi um pouco com Docker e Kubernetes, mas faz bastante tempo e agora vai funcionar. Agora vai dar certo.
Chama ela, eu tenho uma coisa pra mostrar pra ela. É, Nesse livro, o Lucas Santos, que gente, eu fui atrás dele pra, pra ver se rola um código de desconto, pra ver se ele participa também lá no Discord e tal. Mas o Lucas, eu nem o culpo, ele está viajando, olhando as auroras boreal, a cor mais linda da face da Terra. Então, assim, deixa ele lá descansando, viajando, aproveitando, acampando num monte de neve linda, maravilhosa lá. As imagens que ele tá postando no Instagram estão lindas, incríveis. Lucas, te amo. Então, depois que ele voltar dessa viagem, aí eu dou um zap pra ele de novo. Vou lá. Nesse livro, o Lucas traz toda a sua experiência e faz um excelente trabalho a nos mostrar de ponta a ponta todo o processo de utilização do Kubernetes, um sistema de código aberto para orquestração de containers, que automatiza não somente a implementação, mas o dimensionamento e a gestão dessas aplicações. Tá, eu não vou focar aqui em explicar aqui o que é container com base nessa frase, porque é só um prefácio, a gente vai ter o introdutório logo mais. Por meio de uma didática prática, uma linguagem simples, obrigado, porque eu preciso de coisas práticas e preciso de uma linguagem simples mesmo, você entenderá não somente como ou fazer, mas por que e quando usar. Tudo alinhado à maneira como o mercado de desenvolvimento o faz. Polêmicas aí, não no livro, mas o mercado não necessariamente usa as boas práticas, saca? Eu já vi empresa grande aí, banco grande aí, querer colocar microserviço, mas fazer aplicação camada cebola, sabe? Para cada serviço. Não é assim que funciona. mas eu dou mais contextos dessas minhas experiências aí para vocês à medida que a gente avançar no livro aqui, tá? E aí o outro aqui é o do William Oliveira. Tecnologia de containers tem sido cada vez mais adotada por variados tipos e tamanhos de empresa. Hoje uma startup pode ter 500 acessos simultâneos em sua plataforma e amanhã receber um boom de acesso de milhares de pessoas. Para uma grande empresa, isso já é uma realidade. Milhares de acessos simultâneos. Basicamente o que aconteceu com o Cu, né, gente? O cu, na hora que o Brasil viu que existia um cu e que você podia dar o cu para as outras pessoas, o cu explodiu, né? Teve tanta penetração aí no cu que explodiu o negócio. Os indianos lá tiveram que, sei lá, triplicar, quadruplicar, nem sei quanto que eles tiveram que aumentar a escala da rede social, porque a gente é uma quinta série enorme que não deixa essas piadas morrer. E nem tem como. E aí passou-se uma semana, o brasileiro já desistiu da rede, né? Passa o cu de vocês aí. Passa o cu de vocês aí que eu sigo vocês sim. A rede azulzinha eu não consigo largar ainda, meu Deus. Mas, enfim, eu não consigo. Não consigo. Beleza, possui uma infraestrutura que se mantenha de pé em um aumento tão repentino de acesso é extremamente importante para qualquer empresa. Isso é verdade, e é justamente o exemplo que eu estava falando, mas eu vou dar um outro exemplo aqui. Imagina a quantidade de acesso que o TSE teve no resultado das eleições. E ninguém, até onde eu sei, ninguém teve problema para acessar por conta dos servidores deles. Saca? Foi sensacional o que eles fizeram. Vai lá. Valeu. Depois assiste no YouTube que vai estar lá. O uso do Docker barateou muito o custo de manter essa infraestrutura, além de facilitar
e agilidade. Além da facilidade e agilidade que temos para subir uma nova versão de nossa aplicação para produção, assim como escalar a nossa infra para uma grande quantidade de acesso. Obrigado pelo follow, Vi Oliveira Dev. Se um dia temos poucos acessos, então podemos configurar nossas máquinas e containers para poucos acessos. Quando temos muitos acessos, utilizamos de escalabilidade ou subimos manualmente nossos recursos computacionais para enfrentar essa demanda. Mas nem tudo são flores. Com o uso de containers vem o peso de orquestração. Gerenciar dezenas e às vezes milhares de microserviços pode se tornar caótico para um time de SRE. Como poderíamos sobreviver? SRE, eu não sei a abreviação de que é isso não, gente. Suporte alguma coisa, não sei. Mas imagino que seja um time mais de infra ali. É aí que Kubernetes vai mostrar para que veio. Nesse livro, o Lucas nos leva a uma viagem, não a viagem que ele está fazendo agora para ver a aurora boreal, não, tá? É outra viagem. De um caso hipotético, porém baseado na vida real. É só hipotético. Não aconteceu de verdade. É hipotético, tá bom? Foi com um primo meu. Ele nos traz a explicação completa de como tudo funciona e benefícios dessa maneira de gerenciarmos nossa infraestrutura. Nossa, eu esqueci como que lê, gente. É impressionante. Tá bom. O autor é o Lucas Santos, tá? Sigam eles no Twitter, no Instagram, no LinkedIn, no Polywork, no Dev2. Ele é maravilhoso. E é Microsoft MVP, Google Developer Expert, participa aí do Nerd School quando tava aqui em São Paulo, agora tá morando lá no perto da Aurora Boreal, um pouquinho de inveja, enfim. Sigam ele, tá? Deixa eu passar o link aqui do sitezinho dele aqui, do Medium dele, tá? Sigam aí porque o cara é foda. Agradecimentos, podemos pular. Sobre o livro. Esse livro é destinado não só aos engenheiros de infraestrutura, sysadmins e DevOps, e a gama de profissionais relacionados à infraestrutura em si. Não sou muito de infraestrutura não, mas vamos embora. Mas também a todos que queiram conhecer e aprender sobre o mundo de infraestrutura. Eu sou meio... Sei lá, eu acho que o mercado meio que força você como desenvolvedor entender infraestrutura. Mesmo que você não queira, você precisa entender. Talvez não como júnior, mas pelo menos na hora que você tá indo para pleno, você precisa ter um mínimo de entendimento, sim. Para isso será necessário um pouco de bagagem em tópicos básicos como redes. Eu não tenho básico rede, não. Eu não lembro nada que eu vi na faculdade, não. Sistemas operacionais, ok. E containers Docker, ok. Docker eu posso improvisar aqui. Se vocês nunca mexeram com Docker, eu dou uma introdução rápida aqui e a gente vai seguindo, vai vendo junto também, tá? Pré-requisitos. Vamos conversar muito sobre máquinas virtuais, memória, CPU, recursos, rede, firewalls e outros jargões relacionados não à programação em si, mas toda a tecnologia por trás do que move as nossas maiores ideias malucas. Então vai ser de muita ajuda se você já possui um conhecimento prévio, seja ele básico ou avançado sobre assuntos. Espero que vocês tenham. Se vocês não conhecerem alguma palavra que a gente falar, algum jargão e tal, manda no chat, manda lá no Discord, tá? Durante a live eu não tô vendo o Discord, mas eu vou acompanhar o Discord sempre, tá? Ou até mesmo no comentário aí do YouTube. Então, enfim, bora lá. Aí você fala que eu respondo e a gente vai aprender. A ideia aqui é aprender junto mesmo, gente. Nada impedirá também a pesquisa em tempo real durante a leitura de livros. Exatamente. Já o conhecimento prévio de containers como Docker é essencial.
pois vamos trabalhar muito com esse conceito e suas funcionalidades. Não é necessário ter o conhecimento do Docker em si, apesar de que vamos usar tanto as funcionalidades do Docker Hub quanto as demais opções da ferramenta. Eu tô travando assim de vez em quando, porque hoje eu tava passando mal pra caramba, hoje de manhã, ontem à noite, hoje de manhã e agora à tarde. Agora há pouco eu melhorei. Dormi só 2 horas essa noite, então pega leve comigo. Não é necessário ter... Tá, já li isso. Se você quiser saber mais sobre Docker, refira a documentação oficial e os links aqui. Beleza, Docker, como que a gente vai fazer com isso, gente? Eu sei que nem todo mundo conhece Docker. Vamos seguir com o livro e na medida que ele for entrando no que é Docker, eu vou explicando e a gente vai entendendo junto isso daí, tá? Eu já tenho um conhecimento básico aí de Docker, o suficiente, né, ao meu entender, mas o meu entender pode não ser o entender do Lucas, né? Todo o trabalho de desenvolvimento do livro será trabalhado em ambiente Unix, portanto, o conhecimento prévio sobre Shell Script é fundamental, bem como o conhecimento de ambiente Linux e Mac como um todo. Tá, tem um porém. Eu estarei no Windows. Eu vou fazer no Windows. Pode ser que eu faça com WSL, que é o Linux dentro do Windows. Pode ser que eu faça dessa forma, mas eu vou estar trabalhando com o Windows, tá? Mas não... Eu acho que no fundo vai acabar virando WSL mesmo, vou acabar usando Ubuntu mesmo para estar fazendo isso daqui. Tá? Enfatizo que apesar de ser sim possível a instalação de Kubernetes em máquinas Windows, o tempo gasto para tal impediu para a criação de um ambiente de desenvolvimento e para a conclusão desse livro. Vou deixar tutoriais para a instalação de ambientes de sistemas da Microsoft e também distribuições Linux. Porém, todo o desenvolvimento e teste dos livros são executados e testados. Tá, beleza. Ou seja, se eu não conseguir, é porque eu tô no Linux. Não é porque eu não entendi, não. É porque eu tô no Linux. No Windows, aliás. Sim, tem uma nota aqui que é bem importante. Você tá no Windows, você vai fazer junto aqui as coisas. Você tem que garantir que seu sistema permite virtualização, tá? E aí eu acho que é só o Windows Pro, tá? É só o Windows Pro que permite virtualização de máquinas, tá? E aí você pode colocar ativa o Hyper-V, tá? Deixa eu mostrar aqui. Apps, add ou remove programs no Windows. Opa, cadê? Deixa eu achar aqui, gente. Startup, offline, advanced app settings. Eles mudaram aqui, eu não sei mais como é que funciona, não. Acho que no painel de controle mesmo. Eu sei que vocês não estão vendo minha tela, tá? Tô tentando achar aqui um jeito pra... Aí depois que eu achar um jeito eu mostro minha tela. Isso aqui, ó. Vocês vão... Para quem tiver no Windows, né? Vem aqui no painel de controle, listagem de programas ali, né? E ligar e desligar funções do Windows, tá? Tem aqui uma lista gigante de coisa. Certifica de que o Hyper-V está ligado, tá? Se você não conseguir marcar, é porque o seu computador provavelmente não suporta virtualização. Existe uma configuração na BIOS que você pode fazer
Porque às vezes a BIOS está travando a virtualização no seu computador ou não, tá? Então, se tiver indisponível aqui, é porque provavelmente deve ter alguma coisa travando na BIOS ou seu computador não suporta virtualização. O Hyper-V é a versão da Microsoft pro VirtualBox, tá? Quem já trabalhou com VirtualBox aí para máquinas virtuais, Hyper-V é a mesma coisa, tá bom? Só que ele já vem integrado no Windows. E lembrando que é só para o Windows Pro, tá? Só para o Windows Pro. Nossa, eu tô caindo de sono porque eu não dormi nada. Mas bora lá. Discussão. A arquitetura de software é um tema empolgante por si só. A infraestrutura onde esses sistemas serão executados é algo muito mais. Não acho tão empolgante assim não, mas tudo bem. Porém, não é um assunto trivial, realmente não é. E podemos ver pela internet várias discussões sobre melhores práticas, padrões, modelos, etc. Por isso não quero que esse seja o único meio de interação tanto comigo Por isso não quero que esse seja o único meio de interação tanto comigo também como os leitores. O que propõe a criação de uma pequena comunidade. Aí, ó, tem a comunidade já. Tem a comunidade dele ali já, ó. Hehe. Gente, eu preciso de interromper a leitura do livro por alguns segundos para falar: Morgana! Ai! Foi engraçado ontem, porque eu falei: Morgana, não saia daí, eu preciso te mostrar o negócio. E saí correndo pra pegar o negócio. E na hora que eu cheguei, você falou: vou precisar sair aqui. Ah! Eu te perdoo. Eu te perdoo. Não, relaxa. Meu cabelo tá maravilhoso mesmo, mas eu já tô louco pra pintar tudo de azul. Não, relaxa. Mas é porque eu queria ter te mostrado que além da Jacinda, nós temos a senadora. Senhoras e senhores, essa é a senadora. É a senadora. Não, ela é senadora vitalícia Sana. Sana é o nome dela. E ela é realmente a BFF da Jacinda, tá? E tem uma coisa que eu preciso contar pra vocês. Eu não testei, mas ela faz uma coisa. Oi, senadora. Eu posso falar um monte de coisa que ela vai repetir. Ela é maravilhosa. Sensacional isso aqui, gente. É por isso que ela é senadora. Gente, é a melhor compra que eu fiz. As melhores compras que eu fiz, tá? Ok, agora eu posso voltar pra live. Assim, eu sei que vocês estão aqui só por causa dela mesmo. Só por causa delas mesmo. Vou deixar elas aqui, ó. Eu quero um jeito delas participarem da live. Aí, aqui, assim, beleza. Aí. Não. Oi. Sua senadora. Não. Você tá vendo?
Vou voltar pro. É um sofá, boa ideia. Vou voltar pro livro lá, tá? Preocupa não. Vou voltar lá. Não saia não. Mas eu preciso te mostrar o Morgana, que ontem 3 da manhã 3 da manhã eu tinha nada pra fazer da vida, não estava com sono. Eu falei, vou expor as minhas loucuras na internet, porque é isso que você faz quando você tem um Twitter, não é? Então eu fiz uma thread mostrando todas as pessoas aqui da minha casa. Vou mandar o link aqui da thread, tá? Vou mandar o link aqui da thread. Todas as minhas loucuras, tá? Então, por exemplo, a gente tem o Arnaldo, o Arnaldão e o primo do Arnaldo. Tá? Eles são dev, QA, tech lead, se entrosam bem, mas brigam de vez em quando, são os engraçados. Aí aqui pra baixo a gente tem a Jacinda, sou linda, que tem conta na rede vizinha no TikTok, tá? É a Dev Jacinda. Ela é dev, tem medo de abelha e do escuro, porque ela usa óculos, né? Óculos escuros, aí fica tudo muito escuro pra ela. Ela é divertidíssima, curiosíssima e adora música e uma festa. E aí, chegou recentemente a senadora vitalícia Sana, que é a amiga inseparável e fofoqueira da Jacinda. Ela ajuda a espantar abelhas. Na verdade, eu nunca deixo chegar a abelha perto. Nunca chegou perto das duas. E ajuda a Jacinda a superar o medo do escuro. Ela é mega inteligente, se comunica como ninguém, porque ela repete todo mundo. E antes que alguém fale que é uma relação abusiva da Jacinda, não é não. A Sana é introvertida e usa muito da curiosidade da Jacinda para descobrir o mundo. Sem falar que a Jacinda é a cantora e saxofonista preferida da Sana, porque ajudou ela a se descobrir. Elas se amam de verdade. E aí é que eu falo mais dos outros bichinhos. Tem esse daqui que é vizinho ali da Sana, que tapa o nome de uma escritora transfóbica aí e impede a Sana de sofrer qualquer preconceito. Enfim, tem todo um ecossistema aqui em casa que eu comecei a mostrar ontem, mas não terminei. Depois eu tenho que mostrar mais. Beleza, vamos voltar aqui. Tá, então a gente tem uma lista de Kubernetes. Além disso, temos o fórum da Casa do Código. Opa, volta. Eu tenho o Joy como uma pizza. Ninguém está me pagando por isso, infelizmente. A Johnny Rockets está fazendo uma promoção do... Travou? Voltou? Alô? Travou? Aqui tá de boa. Tá bom, dá o F5 aí. 5, 4, 3, 2, 1... E chegou. Não? Tá. Tá bom. Todos erramos. Se você achou alguma coisa. Tá, então a gente tem um repositório aqui. Você também pode utilizar minhas imagens containers pré-montadas, tá bom? Então a gente tem um repositório aqui do Lucas, tá? A Johnny Rocket lançou o McLanche Feliz deles, esses bonequinhos de Friends. Aí eu fui uma vez, só tem o Joey. Eu vou voltar lá mais vezes pra ter todo mundo. Enfim, temos aqui o GitHub aqui do Lucas. Vou passar aqui pra vocês já deixarem salvo aí. Beleza, bora começar então, né? Se a gente não tinha começado não, agora que a gente começa. Dá medo ver alguns nomes aqui. Pouco de conceito.
Para que possamos entender melhor todos os tópicos e arquiteturas que vamos ver durante este livro, primeiramente precisamos nos colocar nos lugares das pessoas que estão passando pelos problemas que queremos resolver. Eu ia falar que o nome disso é empatia, mas não é não, tá? Não é não. Pera, eu não tô usando o microfone do fone de ouvido, eu tô com o fone de ouvido à toa. Empatia versus não, tem alguma outra palavra. Alguma apatia também, não é simpatia não. Alguma apatia. Mas, enfim, prosseguimos. Então vamos nos colocar nos lugares de uma equipe de consultoria de software da empresa Código Limpo S.A. Nosso trabalho é entender os problemas do cliente. O Lucas falou aqui na introdução, só dando um contexto de novo, que é uma empresa fictícia baseada em cenário real. Então, é aquela coisa. Aconteceu com o primo dele, tá? Aconteceu com o primo dele. É fictício. Empresa fictícia, tá? Sim, eu acho que tem outra palavra para empatia. Não empatia em si, mas tem uma coisa do... Eu não vou saber explicar direito, porque faz muito tempo que eu não vi esse significado. Mas basicamente tem duas palavras. Uma palavra é você conseguir entender o que a outra pessoa está passando por você já ter passado por aquilo. E a outra é você não passou por aquilo, você não sabe como que é, mas você tem sentimento, você consegue não imaginar, mas ter essa palavra com aquela pessoa, tá? Que é o que a gente normalmente chama as duas palavras de empatia. A gente chama de empatia as duas. Mas tem uma diferença entre você realmente ter passado por aquilo ali, ter vivido mesmo que aquela pessoa viveu, versus eu não sou capaz de passar por isso. Portanto, o máximo que eu vou conseguir ter é X ou Y. Eu não tô lembrando a palavra, eu tô procurando aqui, tá? Eu não lembro onde eu vi isso não, tá? Eu não lembro, nem sei se... às vezes eu tô falando besteira aqui, tá? Às vezes eu tô falando besteira mesmo. Não, parece que as duas palavras é sim a empatia e simpatia. Acho que é simpatia mesmo, mas tem um rolê desse. Eu não vou saber agora não. Mas enfim, continua. Uma empresa chamada Container Corp fechou um projeto conosco. Depois eu vou perguntar ao Lucas quais empresas é essa da vida real, só pra... né? Fofoca. Eles precisam de uma solução para uma arquitetura de sistemas porque ela está ficando cada vez mais ultrapassada e difícil de ser manuseada. Além disso, a empresa não possui nenhuma área de infraestrutura, tendo terceirizado todo o serviço de forma com que um dos maiores problemas atuais é a demora do atendimento. Quem nunca passou por isso?
Fomos convocados a uma reunião de alinhamento e briefing. Faria Lima. Com o presidente da Container Corp. Ele quer nos contar a história da sua empresa e a motivação por trás de cada ideia, solução tomada ao longo dos anos. Afinal, a empresa já possui mais de 10 anos de funcionamento e precisamos dessa informação para poder resolver o problema atual que ainda não sabemos qual é. Tá, é aquela reunião chata que você só fica escutando lá e falando, que da hora, legal, maravilha. E aí, o que você fez? Essa reunião que ele está comentando aqui. O sistema único, conhecendo os monolitos. O presidente nos recebeu em uma das suas salas de reunião, junto com seus sócios, começou a contar sobre a história da empresa. E aqui eu vou me imaginar numa sala de reunião, num escritório que eu fui, de um grande banco. Infelizmente, por contratos legais, eu não posso falar o nome do banco, tá? Em que a gente estava fazendo um trabalho de microserviço lá. E na sala de reunião tinha garçom. Não, garçom não. Mordomo. Tinha mordomo para atender a sala de reunião. Eu consigo pegar minha própria água, tá? Não desmerecer o trabalho do cara, nem nada do tipo, mas... Porra. 2020... Foi 2020 isso. A Container Corp foi fundada em 1999. Não, podia colocar 2000 pra facilitar, né? Desculpa aí, gente. Desculpa, Lucas. O Lucas não pode ver essas lives. E desde então é uma das maiores empresas de importação e exportação do Brasil. A maior parte da renda da empresa vem do seu produto principal, um e-commerce de produtos importados, mas a empresa também possui várias aplicações internas, ou seja, aplicações ligadas à manutenção e gerência da própria empresa, como logística, RH, contabilidade e outras mais. Tá, Mercado Livre da vida, né? Mas com bastante coisa de importação. Tô aqui facilitando o entendimento da leitura aqui para vocês. Na época de sua criação não havia muitas tecnologias disponíveis para interação com a web, então o presidente nos apresentou o primeiro termo importante, uma aplicação monolítica. Vocês sabem o que é uma aplicação monolítica? Vocês sabem? Diz aí, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sabe? Sim? Não? Vocês sabem? Uma aplicação de blocão de BOs, concordo, isso daí não é nem resposta errada, não. Mas assim, existe um site muito famoso que todo mundo aí usa, todo mundo, não tem uma pessoa desenvolvedora que não usa esse site, que é um gigante monolito. E você acha que não? O site se chama Stack Overflow. Stack Overflow. Stack Overflow, ele é monolitão, .NETzão. É isso. Pelo menos até 2019, quando eu vi essa informação. Depois de 2019 eu não sei, tá? Não sei. Mas durante muito tempo eu consigo te garantir que era um monolito. Vamos lá. O que é um monolito então? A gente tá falando aqui monolito, falando que é um BO e tal. O que significa isso? Monolito é basicamente, e assim, basicamente a gente vai colocar muitas aspas aqui, o oposto de microserviço, tá? Obrigado pelo follow, Castro Walker.
E eu tô puto até agora que ontem a gente tava vendo o penúltimo episódio de The Last of Us. Como assim? Do que domingo vai ser o último episódio? Não tem condição, eu não tô preparado pra isso. A gente devia combinar de assistir todo mundo junto. Eu acho que sim. Enfim, vamos lá. O que é monolito? A primeira versão da aplicação da Container Corp era uma única aplicação, com toda a lógica de visualização, negócio e armazenamento de dados no mesmo lugar. Então todos os clientes acessavam o site utilizando seus respectivos browsers e o site continha tudo o que ele precisava fazer para funcionar e interagia com um banco de dados para salvar os pedidos. Tudo isso no mesmo lugar. O diagrama a seguir apresenta essa arquitetura visualmente. Então aqui a gente tem um navegador, ele entra no e-commerce da pessoa e tem ali visualização, dados, negócio, banco de dados, tá? Sites WordPress são monolito, tá? Você pega uma hospedagem ali, se aquela hospedagem explodir, você acabou. Entendeu? É um monolito. Você fez um sitezinho HTML, colocou ali em algum lugar. É um monolito. Você tem um projeto ASP.NET MVC, é um monolito. Gravação de podcasts. Vai lá. Valeu. Eu só queria ter te mostrado mesmo a senadora Sana. Enfim. Monolito é aquela coisa assim que tá tudo junto, saca? Tipo, você vai fazer uma atualização, você precisa atualizar tudo de uma vez. Claro que tem tecnologias que meio que não... Tô falando aqui grosso modo, tá, gente? Tô falando grosso modo. Mas, por exemplo, o Windows, apesar de não ser tão monolito assim, mas Windows, quando vai atualizar o Windows, tem que atualizar o sistema todo. Não dá pra eles mandarem uma atualização só pro explorador de arquivos, saca? Atualização tudo. Eles até tentaram dividiram bastante coisa do Windows, algumas dessas coisas se tornaram open source e tal, mas em suma, quando você vai atualizar o monolito, você tem que atualizar tudo, porque tá tudo junto num pacote só, tá? Então isso que é monolito. Isto, segundo o diretor de tecnologia, era o que supria todas as necessidades da empresa naquele momento. E normalmente isso é uma grande verdade para a maior parte das empresas, tá? É uma grande verdade. Você não precisa de microserviço até que você precise de microserviço, tá bom? Dá para você lidar com um monolito. Você não precisa... você está fazendo uma startup você não precisa colocar um microserviço. Você está querendo validar se o seu projeto vai ser funcional, vai ser rentável. Você pode fazer um monolito mesmo, que vai ser mais barato, vai ser mais fácil de trabalhar, menos custoso de manutenção e tal. Então, a grande maioria dos cenários, você vai fazer sim um monolito e tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo, saca? Não quer dizer que agora tudo vai virar microserviço. Não. Tá? Não. Tudo isso estava hospedado em uma empresa que vendia o chamado VPS, Virtual Private Services. A gente tem várias aí, né? Que é a Localhost, Hostinge, HostGator. São empresas gigantes aí que oferecem esse tipo de serviço e vende ali e funciona muito bem. Meu site está hospedado num deles, os sites de alguns clientes que eu tenho ficam hospedados neles e tal, e eles são muito bons mesmo. Mas geralmente são para aplicações monolíticas, né? Que nada mais eram do que máquinas muito robustas que continham separações lógicas que eram possíveis através de virtualização, né? Claro que aqui é uma simplificação, né? Tem mais coisas estão envolvidas aí. A máquina não era totalmente dedicada e era compartilhada com outros clientes da empresa, mas todos os recursos como processamento,
tráfego, espaço e memória RAM eram exclusivos daquele servidor, mais ou menos como no diagrama a seguir. Tá, diagrama de um VPS comum. Servidor virtual. Você tem uma caixinha daquelas ali, tá? O que é virtualização? Palavra nova aí que eu tô falando aqui, mas tá no livro e eu tô falando aqui como se todo mundo conhecesse. Vamos olhar isso aqui. Virtualização ela é uma coisa utilizada muito, até hoje em dia, né? E nela a gente cria máquinas virtuais, ou Virtual Machines, em inglês, tá? Então VMs é a abreviação de Virtual Machines, que são máquinas virtuais. Elas são capazes de rodar um novo sistema operacional completo dentro de uma máquina já existente. Então sabe quando você instala um Android no Windows para você conseguir fazer alguma coisa? Aquilo é uma máquina virtual. Você pode colocar um Windows dentro de um Windows. Sabe que eu tô com o Windows 11 aqui, eu posso colocar um Windows 7 aqui em cima desse daqui, só para eu testar alguma coisa, entendeu? Então, ou seja, podemos executar diversos pequenos computadores dentro de um grande computador, de forma isolada, sem que os recursos sejam compartilhados pelo outro, aproveitando ainda mais os recursos da máquina chamada host. Por exemplo, vamos imaginar que meu computador seja um ultra mega hiper potente. Ele é potente, mas não nível servidores. Temos 6 pessoas aqui na live agora. Eu poderia fazer uma instância, eu poderia criar uma nova máquina virtual, Windows 11, Windows 7, Ubuntu, sei lá, qualquer sistema operacional que você queira, uma para cada um de vocês. Tá? Uma máquina para cada uma pessoa de vocês. Tá? E aí vocês poderiam usar normalmente. Vocês poderiam estar usando normalmente ela. Tá? A máquina que a primeira pessoa tem não vai ter os arquivos que a máquina que a pessoa 2 tem, né, mas vão estar rodando no mesmo hardware, na mesma peça de computador, por isso a gente chama de virtual. Tá? Porque não é uma máquina, não é 6 computadores separados, é um só, mas cada um vai se conectar em um sistema diferente ali, tá? Essa técnica também permite que executemos sistemas operacionais diferentes, como o Windows e o Linux, na mesma máquina, sem que um interfira no outro. Você não precisa ser a mesmíssima coisa. Por muitos anos, a loja virtual rodou tranquilamente nesse modelo, mas então alguns problemas começaram a surgir. E geralmente é isso mesmo. Você vai fazer uma loja online, você pode fazer numa dessas daí, que vai ser boa. Agora, na hora que começar a ter tanta visita, a ter tanto produto, a ter tanta coisa acontecendo, aí você pode pensar em sair. E eu acho que vai ser isso que o Lucas vai descrever aqui, tá? Então, os problemas, né? Quando o bloco começa a quebrar, os problemas de um monolito. Com o crescimento do número de clientes, a quantidade de pedidos só aumenta. E aí, por volta de 2004, a Company Corp se viu obrigada a melhorar a sua infraestrutura para poder suportar toda a demanda que ela estava recebendo, né? Aquele pedaço, aquele espaço que eles tinham alugado já não estava dando conta. A solução para esse problema foi alugar um servidor dedicado, ou seja, cada um de vocês tem uma máquina dentro do meu computador. Só que um de vocês está falando, mano, eu estou estudando muito, eu preciso muito de mais potência porque eu quero jogar Cyberpunk 2077. E você está falando isso antes do lançamento do jogo, porque eu sei que ninguém... Enfim. O que eu faço? Eu posso comprar um novo computador, colocar aqui na minha casa e falar, ok, esse daqui, os recursos desse daqui é para você. Tem um que é compartilhado e tem um que é dedicado, tá? O servidor dedicado fica só para você, tá? Ou seja, ao invés de dividir o espaço de um servidor robusto com outras aplicações, o e-commerce agora estaria disposto em um servidor só dele, tá?
Só dele. É basicamente o que essa imagem que está mostrando, eu acho que deu para entender, né? Tá dando para entender? Se não tiver dando para entender, vocês me falam que eu vou voltando. Por enquanto tá uma introdução aqui. Tô conseguindo acompanhar com a experiência que eu tenho. Um servidor dedicado leva mais tempo para ser configurado, pois ele vem de fábrica totalmente cru. Quando você compra um computador novo para você configurar para fazer suas coisas, você já demora uns 5 dias para fazer, formatar o Windows, colocar tudo ali, tá. Imagina uma coisa como banco de dados, acesso à rede, um monte de coisa. Demora mesmo. Pessoas tiveram de ser contratadas para integrar a equipe de tecnologia, acarretando um custo bastante alto para a empresa. Tanto é que servidor dedicado é caro. Não apenas com novos funcionários, mas principalmente com a infraestrutura, tá? Porque eu tô falando aqui de computadores, que não é computador igual você fica comprando, que apesar de ser caro, apesar de poder às vezes chegar até 30 mil reais, a gente tá falando de coisa que 30 mil reais é preço de bala, preço de troco, saca? Nesse momento, segundo o diretor, foi quando a arquitetura monolítica empregada brilhou, pois só havia um único arquivo compilado, o que facilitava muito o processo de publicação do sistema. Ter um único arquivo que continha todo o projeto também era de muita ajuda, porque toda a lógica de programação e regras de negócio se encontravam no mesmo local, facilitando a recém-contratada equipe de programadores a encontrar possíveis erros e entender o fluxo. Então pensa que você tem um zipão, você tem um arquivo zip, que você vai descompactar no servidor lá. Basicamente é isso, monolito é isso, tá? Você consegue meio que transformar arquivo zip, jogar ali, tá tudo funcionando, tá? Basicamente. Nossa, os puritanos vão me odiar tanto nessa merda. Gente, a ideia aqui é aviso para puritanos que forem me ver no futuro no YouTube em algum momento. A ideia aqui é para quem tá começando e não tem um entendimento total das paradas, dos Paranauê, tá? Então vamos devagar. No entanto, esse brilho durou pouco. Eu imaginei que iria, né? Já está falando de um livro de microserviços, mas também já imaginei que iria ser. À medida que o tempo passava, todos os funcionários começaram a notar que o tempo que era economizado tendo um único artefato era desperdiçado em configurações de ambiente. Os ambientes de teste e desenvolvimento tinham que ser executados em VMs, que demoravam vários minutos para entrar no ar, e além disso, toda a equipe precisava de máquinas bastante potentes para fazer o desenvolvimento do sistema, já que se encontravam com uma boa quantidade de código e complexidade. Beleza, é porque assim, imagina a situação. Eu trabalhei numa empresa que era um monolitão. Era um monolito. Era um projeto .NET, uma solução .NET que tinha mais de 100 projetos dentro dela. A gente demorava sempre que entrava um novo desenvolvedor, demorava uma sprint inteira para configurar a máquina da pessoa. Porque tem que ter o .NET Framework na versão tal e na versão tal, tem que ter essa chave aqui instalada, tem que rodar como administrador isso aqui e tal, tem um monte de coisinha, um monte de detalhe que vai ficando cada vez maior. E pode se tornar muito grande mesmo, tá? Contratar novas pessoas para a área de desenvolvimento era sempre um problema, pois cada programador precisava ter sua própria máquina desnecessariamente potente, configurada. Todo o ambiente deveria ser instalado e o processo de acolhimento de um novo funcionário demorava alguns dias. Por que desnecessariamente potente? Porque é o seguinte, se você está desenvolvendo, vou colocar um exemplo aqui que eu acho que vai ser mais palpável para vocês. Se você estiver desenvolvendo um Windows, você contratar da Microsoft para desenvolver o Windows, tá?
Se você chegar e falar e precisar alterar uma coisinha, sei lá, o bloco de notas, você está querendo alterar uma coisa no bloco de notas ali, querer mostrar a quantidade de linhas que tem em um arquivo no bloco de notas, é uma função que você precisa fazer, tá? Que já tem, mas você precisa fazer. Faz de conta que foi você que fez. Imagina você ter que compilar o Windows todo, fazer o Windows todo, ter o Windows todo na sua máquina, ter o código todo do Windows, o kernel, o Paint, o menu iniciar, o DirectX, todos os drivers, o Explorer, o Internet Explorer, tudo que vem com Windows, tudo que vem com Windows. Você tem que compilar, rodar os testes daquilo ali, tem que fazer essa alteração inteira para mudar uma coisa num programinha simples, que é só um arquivozinho de, às vezes, 100K que tá no System32, saca? Tipo, para você alterar aquilo ali, para você testar, você precisa compilar um novo Windows para aquilo, saca? Não faz sentido. E é por isso que é desnecessariamente potente. Porque você está tendo que compilar um sistema que ocupa 32 GB para trabalhar num negócio que ocupa, sei lá, com certeza menos do que 100 megas. Menos do que 50 megas, menos do que 10 megas. Provavelmente. Por isso é desnecessariamente potente. E se você trabalhar só com esse pedaço de 10 megas, ao invés de ter que lidar com o Windows todo. Entendeu? Por isso esse desnecessariamente potente que eu achei muito bom estar aqui. A gota d'água para os sócios da empresa na época, já em 2006, era ter que esperar o final da semana, geralmente uma sexta-feira, para alocar uma equipe de publicação para passar a madrugada publicando e testando sistemas. É aí que eu coloco um ponto importante da discordância que eu coloquei lá em cima. Que é a boa prática. O livro está querendo ensinar a boa prática. E tá certo em querer estar. Mas não é assim que o mercado faz. Infelizmente, mesmo em aplicações microserviços, a galera tá fazendo deploy virando à noite e coisas do tipo. Não deveria ser assim. E honestamente, se o sistema tiver testes e DevOps, eu acredito que boa parte dos monolitos também não precisaria ser assim. Mas eu acho que é uma questão à parte que não vem a gente discutir aqui. Além do tamanho grande dos arquivos, cada publicação tinha uma chance de 50% de falha, pois se houvesse um erro qualquer, a migração era parada instantaneamente. Fora os adicionais noturnos que eram pagos aos funcionários que precisavam. Essa é uma tarefa ingrata. Tá, tem 2 pontos aqui. A maioria das empresas acaba não pagando adicional noturno. Deveria. Não paga, tá? E sim, se houvesse uma falha na hora de você subir o bloco de notas ali, naquela versão do Windows, o Windows todo ia parar de funcionar, tá? É um problema crítico, tá? Era hora de mudar. Era hora de migrar para nuvem. A nuvem. A nuvem. Computação fora do chão, início da nuvem. Muitos problemas foram resolvidos com a contratação de máquinas on demand, sob demanda, em um novo modelo de arquitetura de sistemas que ficou conhecido como Cloud Computing, ou computação na nuvem, no bom e velho português brasileiro. A nuvem nada mais é do que alocar seus serviços para um provedor que gerencia as máquinas. É a mesma coisa, só que em uma escala muito maior, gente. Mais ou menos como era feito antes nos provedores de hospedagem. Porém, seria possível criar essas máquinas até 10 vezes mais rápido do que antes, visto que esses provedores possuem APIs de integração que permitiu os arquitetos de infraestrutura literalmente codificarem o que queriam em scripts, tornando a arquitetura versionável e imutável. Esse foi o primeiro passo para o que hoje a gente chama de DevOps. Tá? Então, basicamente, a nuvem, o que permitiu fazer, né?
O negócio era tão potente que era mais fácil, era mais rápido e tinha tanta gente usando e tanto investimento naquilo ali que você não precisava, você conseguia fazer um ARM, né? ARM, que Architecture R eu não lembro do que machine, sei lá. Mas basicamente você falava, quero 5 servidores desse tamanho disponíveis para mim nesses endpoints, enfim. Você meio que escrevia o que você queria e aquilo lá fazia, tá? DevOps é um tópico extremamente interessante que infelizmente não vamos cobrir no livro, nem durante a leitura aqui. E aí tem a recomendação aqui de DevOps na Prática, um livro lançado pela Casa do Código do Danilo Sato. Com essa migração, alguns problemas de configuração foram parcialmente resolvidos, já que era possível programar a máquina em vez de ter que ficar configurando tudo manualmente, com a ajuda de ferramentas como Puppet. Esse processo se tornou menos doloroso e muito mais rápido, embora não rápido o suficiente para que o sistema todo fosse publicado em tempo hábil. Computação em nuvem remete-nos a outro termo, escalabilidade, scaling, que é basicamente a arte de copiar os seus sistemas, ou seja, duplicar as máquinas e utilizar um balanceador de carga ou um load balancer para rotear as requisições que chegam entre elas. Isso é feito para que possamos ampliar a nossa capacidade de processamento sem aumentar a nossa complexidade das máquinas, duplicando o sistema. Tá. O que isso significa? Significa o seguinte. Eita. Significa o seguinte. Você está com a tua máquina aqui. Deixa eu... Não. 2 garrafinhas de água, tá? Você tem o teu servidor aqui. Tá vendo que tá meio cheio de água isso daqui? Já tá cheio. Vamos supor que isso daqui é a capacidade do seu servidor, tá? Seu servidor tá chegando ao máximo de capacidade dele. Ou seja, na hora que começar a ter mais acessos aqui, uma hora ele vai transbordar e ele vai deixar de funcionar. Ele vai começar a dar lag, vai começar a ficar lento e tal. Inclusive tem ataques hackers que são exatamente isso daqui, é você lotar o servidor de requisições, tá? Então, o que esse load balancer, esse balanceador de carga faz? Ele fala, opa, as novas requisições que a gente for colocar, eu vou copiar essa máquina e vou começar a colocar aqui, nessa outra máquina. Para quê? Eu divido aquela quantidade de requisições dentro dessas duas. E nenhuma fica sobrecarregada, tá? É isso daqui que ele está falando. E isso se chama escalabilidade, tá? Você escalar, você aumentar e diminuir de acordo com a necessidade, tá bom? Computação em nuvem, tá? Já falei isso. Então, incluímos um balanceador de carga, que basicamente diz: qualquer requisição que chegar aqui pode entrar em qualquer um desses servidores. Então tá. Então você manda a pessoa para o seu balanceador de carga. Você manda para o celular aqui, por exemplo, e o celular que vai falar, opa, você vai usar a garrafa A ou você vai usar a garrafa B? Você vai usar o serviço no A ou você vai usar o serviço no B? Tá? Isso daí é o que é o gerenciador aí, tá bom? Lembra que duplicamos as máquinas? Então, como todos são iguais, o sistema passa a funcionar de forma distribuída, isso é, várias pequenas partes que realizam as mesmas tarefas, o que incrementa muito a sua capacidade, certo? Até eu acho que não está tendo dificuldade com ninguém, né? Se tiver, vai falando aí. Um exemplo do uso de escalabilidade é quando, por exemplo, temos uma loja virtual e temos que atender os clientes em Black Friday. Tá,
que ele vai dar um exemplo, outro exemplo, além do qual eu dei. Então, enfim, prosseguindo. O número de acessos é absurdamente maior do que no normal, mas não é algo que temos continuamente. Então seria muito desperdício manter uma estrutura de vários servidores um ano todo para usar apenas durante um dia de um mês. Quando esse momento chega, nós simplesmente duplicamos o site em vários servidores lado a lado que podem servir todos os clientes como se fosse um só, conforme o diagrama a seguir. Então a gente tem um usuário, ele se conecta não ao site, mas a um balanceador de carga que vai falar, opa, para qual desses aqui você vai? Para qual dessas máquinas você vai? Quando temos uma máquina e acrescentamos mais recursos a ela, por exemplo, quando você compra um computador novo, depois de algum tempo as peças ficam obsoletas, você precisa trocar e melhorar ela, não é? Mais memória, mais HD, mais SSD e por aí vai. Isso é chamado de escalabilidade vertical, pois você está acrescentando mais coisas sobre o que já existe sem mudar a estrutura. Tá? Então, escalabilidade vertical é você mudar ali mais o hardware mesmo, né? É acrescentar um negócio que já existe, no que já existe. Então, você tem aqui 3 máquinas, você vai melhorar a capacidade dessas máquinas, tá? Tanto no hardware quanto virtualmente. Cada uma dessas daqui roda 2 GB, você vai aumentar para 4 GB. Isso é uma escalabilidade vertical. Quando temos um sistema e queremos que ele responda mais rápido, podemos aplicar o que é chamado de escalabilidade horizontal, quando duplicamos máquinas menores, com recursos suficientes apenas para rodar nossa aplicação e dividimos a carga de dados entre elas. Ou seja, você tem 3 aqui, você fez uma quarta máquina, uma quinta máquina, uma sexta máquina, tá? Todas elas de 2 GB. Você não aumentou o tamanho da máquina, você só duplicou elas. Mas um problema novo apareceu. As sessões de usuários logados eram salvos na memória do servidor onde aquele usuário se logou. Tá, isso daí, deixa eu explicar isso para vocês. Quando você loga em algum site, voltando para as garrafinhas aqui, vamos supor que você logou nesse daqui, tá? Que é o que está sem tampinha. Você logou nesse daqui sem tampinha, tá? Então, o sem tampinha sabe que você pode entrar aqui. O outro aqui não sabe, não. Água, são iguais e tal, mas você está conectado com esse daqui. Se de repente esse daqui começa a ficar tão cheio, tão cheio, tão cheio, o load balancer, que é o cara que vai gerenciar, isso vai falar, opa, você não vai vir mais para cá não, você vai vir para esse outro aqui que está vazio. Você vai ter uma experiência melhor com esse. Mas esse daqui não está logado. Tá? Não sabe quem você é. Não sei porque eu tampei, eu ia tomar água. Não era possível rotear as requisições para o servidor com menos carga, porque imagine que o usuário fosse direcionado para um servidor diferente daquele que sua sessão estava armazenada. Ele teria que se logar novamente. Lembre-se que a sessão estava armazenada na memória RAM do servidor. Sim, fica lá. Isso é o que chamamos de sticky sessions. Primeira vez que eu vejo esse termo. Quando temos que sempre enviar o usuário para o mesmo servidor para que ele possa utilizar essa sessão que já está na memória. Tá, beleza. Acho que até aqui ok, né? Isso comprometeu o uso da máquina monolítica para a aplicação da Container Corp, pois mesmo utilizando uma AWS, escalar horizontalmente aumentava os custos exponencialmente.
visto que cada máquina tinha seu próprio custo e a escalabilidade horizontal não estava utilizando 100% de todos os recursos alocados em todas as máquinas, ou seja, a empresa estava pagando por coisas que ela não estava utilizando. Foi então que o diretor nos disse que a primeira decisão radical foi tomada. A arquitetura monolítica não seria mais utilizada. Tinham ouvido falar de uma arquitetura chamada Service Oriented Architecture, SOA, ou Arquitetura Orientada a Serviços. Ela não era nova, já estava presente desde o início aí dos anos 2000, mas estava ganhando força e eles acreditavam que seria uma solução definitiva. Plot twist, spoiler, não. Que é esse... Tá, não acho que eu vou explicar isso daqui não, tá? Deixa eu ver o tamanho desse cara aqui. Tá, esse daqui já tá mais compridinho. Então vamos fazer o seguinte. Vou considerar que essa daqui foi a nossa primeira sessão, tá? A gente volta sobre falar de Kubernetes na leitura do livro, na leitura desse clube, na quarta-feira. Eu falei que até no máximo 8 horas, né? Falta 40 minutos para 8 horas, mas eu não quero entrar em algo muito complexo agora. Então a gente já viu um pouco de coisa. Eu vou subir esse vídeo no YouTube, tá bom? Então vocês vão ter isso no YouTube. Por que quarta-feira? Porque eu quero dar tempo de todo mundo começar a ver isso daqui, tá? Sim, é de segunda a quinta, mas quarta-feira Mas amanhã eu não vou fazer live por vários outros motivos também, mas também para colaborar com todo mundo que queira chegar no ponto certo, tá? Que a gente tá. Então a gente tá na página 12, tá bom? É isso aí, gente. Eu provavelmente não vou fazer mais live hoje, ou devo fazer mais tarde, não sei, tá? Vou subir isso daqui sim no YouTube. Vou tentar disponibilizar ainda hoje e vejo vocês na quarta-feira, 6 horas, nesse mesmo canal, tá bom? Canal da Twitch. Tchau.